Como uma grande incógnita, ele vaga pelos mares agindo como a balança do mundo. A sua própria existência é algo que desafia a lógica, e suas ações são as mais curiosas possíveis. A ele foi confiada a missão de proteger a nova geração e encontrar a pessoa que seria responsável por mudar a história. Com seu poderoso haki, esse sujeito faz todos seus inimigos tremerem. Mas mesmo tendo tanto poder, ele prefere agir de maneira passiva, e depois de mais de 2 décadas, ele começa a se mover em rumo ao tesouro final. Esse é Shanks, capitão dos Piratas do Ruivo. E hoje foi demonstrado sendo um ser com um poder tão estrondoso que é capaz de fazer um almirante sair correndo com o rabo entre as pernas. Nós já assistimos a muitos episódios épicos, impactantes, maravilhosos de One Piece. Porém, toda vez que a Kagami no Shanks aparece, algo desse tipo acontece. Nos envolve com um sentimento tão maravilhoso que a gente não poderia deixar de comentar o quão importante é essas ações para o futuro da obra. E não só isso, esse episódio 1082 nos trouxe informações muito importantes que a gente precisa discutir para vocês começarem a se ligar o quanto que isso vai impactar um pouco mais na frente. Então, antes de a gente começar, eu quero pedir para você que caiu aqui no canal de paraquedas e é novo, já se inscreve aí para fazer parte da minha tripulação. Só que agora, para você que já faz parte, já deixa o like porque esse vídeo tá incrível. Então agora assiste até o final que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de tudo isso. As cortinas de Wano estão prestes a se fechar. Com a derrota de Kaido, muitos inimigos estão espreitando e estão ansiosos para invadir o território dos samurais que possuem muitas riquezas. Só que um desses inimigos é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio governo mundial. O almirante da frota atual, Sakazuki, deu as ordens explicitamente para Ryokugyu não invadir o território de Wano. Mas claro que o usuário da Mori Mori no Mi, aquele que se acha acima de tudo e de todos, endeusa os Tenryubitos. Ele iria contra essas ordens para tentar conquistar um grande feito e receber um "parabéns, Aramaki. Eu dei as ordens para você não ir, mas eu não imaginava que você seria tão poderoso. Obrigado pela cabeça do chapéu de palha, hahaha, filho do dragão morto." Só que ele não contava com uma coisa. Os Piratas do Ruivo estavam passando do lado de Wano. E Shanks, como o protetor da nova geração, jamais deixaria a marinha ou ninguém impedir a vitória de Luffy e de seus aliados. Então, pensando nisso, ele resolve dar uma pequena ajuda. Só que antes mesmo de ele precisar fazer isso, nós tivemos uma cena que foi, pra mim, muito importante, demonstrando assim a evolução de alguns personagens que estão com a gente há muito tempo. E quando eu digo alguns personagens, eu praticamente quero dizer Momonosuke, o garoto chorão, que todos odeiam, e que hoje se tornou um adulto forçado, digamos assim, porque por mais que ele tenha a forma de adulto, psicologicamente ele tem 8 anos de idade, o que é problemático, eu diria. Contudo, uma coisa que não é problemática é a maneira como ele se comporta na frente do almirante da marinha. Yamato, como a gente viu no último episódio, estava disposta a ajudar. Então, utilizando a sua massa e o seu poderoso haki, dá um ataque que até mesmo Aramaki sente. Porém, Momonosuke pede para que ela não interfira, porque as únicas pessoas que iriam lutar seria ele e os bainhas vermelhas que ali estavam presentes. Mas vamos ser sérios, o importante dessa cena não é demonstrar que o Wano consegue se defender, mas sim a capacidade do Momo de ele conseguir compreender que ele não poderia mais depender de Yamato ou até mesmo dos seus convidados para lutar com qualquer que fosse os invasores. Ele entendeu que a partir do momento em que Kaido foi derrotado, vários inimigos apareceriam. Porém, Luffy iria embora para o mar atrás do One Piece. E até agora, pelo que foi mostrado, Yamato vai seguir o nosso futuro rei dos piratas. Ou seja, essa cena faz muito sentido. Oda descreveu bem a evolução do Momonosuke, a capacidade de entender na situação em que ele se encontra e a resposta que ele precisa dar a essa situação foi muito boa. Só que a partir disso não significa que ele tem o poder necessário para lutar contra um almirante da marinha. Vemos ele tentar utilizando o Boro Breath do Kaido diversas vezes, só que ele falha. Não é como se ele tivesse tido tempo para treinar a sua fruta e masterizá-la da melhor forma possível utilizando todas as habilidades. Não, ele falha até o momento onde a gente vê Yamato simplesmente parada, ela se deixa ser atingida, ela tá presa nos galhos do Aramaki, mas não executa nenhuma ação porque Momonosuke não deixa. E então vemos Raizo chegar utilizando seu ninjutsu com aquele pergaminho de fogo para tentar acertar a floresta humana. Faz até sentido se a gente parar para pensar nisso. Contudo, claro que não iria ser efetivo. O próprio Ryokugyu disse que ele jamais teria sido promovido a almirante da marinha com uma fraqueza tão óbvia. Ele ri, tira onda,
Porém, nada acontece. Só que no momento em que todos iam receber aquele ataque, que na verdade é mais uma chupada de vida que o Aramaki tem, Momonosuke tem um gatilho ativado de super-herói e consegue utilizar o sopro explosivo, causando um certo dano, mesmo ele não envolvendo sua técnica em Haki, porque venhamos e convenhamos, ele não é um gênio como Oden foi, que simplesmente aprendeu a utilizar Haki sozinho. Mas sim, é muito poderoso. Agora sim eu fico imaginando quando ele treinar a sua fruta e aprender a utilizar Haki como seu pai. Ele vai ser extremamente quebrado. E eu acho que essa é a proposta do Oda. Fazer com que Momonosuke tenha saído de bebê chorão e se torne o Shogun mais relevante da história do mundo de One Piece. Pois ele foi companheiro, assim como Oden foi de Roger, ele foi de Luffy, que vai acabar sendo o rei dos piratas. Então, tudo que ele viveu e passou, independente de ter sido bom ou ruim, foi importante para ele conseguir utilizar esse Boro Breath neste exato momento. Porém, claro, o Aramaki não seria derrotado por um ataque de um iniciante. Ele sente alguma coisa, volta à sua forma humana e se transforma em floresta dizendo: então se você quer realmente lutar, eu vou mostrar do que um almirante, do que a marinha, do que os Tenryubitos, do que todos nós somos feitos. Vou virar um homem floresta aqui e vou passar chupando a vida de todo mundo. A partir desse ponto, Momonosuke e os Bainhas Vermelhas deveriam ter sido exterminados sem nenhuma dúvida. Só que, como vocês podem imaginar, nós vemos apenas um clique de uma espada saindo da sua bainha. E um poderoso Haki via Wi-Fi sai do barco do Shanks até o país de Wano e atinge Aramaki nas costas. Nesse momento, o almirante coloca os braços para cima e desiste de lutar. Então, Ryokugyu fala que não é o momento ainda de enfrentá-lo e resolve desistir. Quando Shanks olha para ele e fala: vocês estão com tanto medo assim da nova era? Ao dizer essas palavras, a luta é rapidamente finalizada e Shanks não precisa executar nenhuma outra ação. Ryokugyu vai embora e todos ficam surpresos. Eu achei super interessante Yamato dizendo para Momonosuke que ele espantou o almirante, porque, claro, o Momo não tem Haki nem a capacidade suficiente de entender o que aconteceu. Mas para levantar a bola do Momo, ela simplesmente resolve elogiá-lo, porque realmente foi uma análise de situação incrível e uma decisão muito bem elaborada em não querer depender de outras pessoas e ele querer demonstrar tudo que aprendeu e tentar proteger como realmente o Shogun deve fazer. Só que claramente esta luta foi um teatro, porque quando vemos em cima da colina, nós temos Sanji, Zoro, Jinbe e Luffy observando toda a situação. Ou seja, se alguma coisa tivesse ido de maneira errada, eles iriam entrar em ação. E vamos ser sinceros, né? Pra lutar contra o Aramaki ali, o Luffy não ia precisar fazer nada. Era só mandar o Jinbe, o Zoro e o Sanji, que já dava conta de sobra, assim, do almirante. Bom, em situações normais, eles estavam feridos e descansando. Então poderia inclusive ter sido uma luta legal de ser presenciada. Infelizmente, nunca saberemos o que teria acontecido. E no final da cena, vemos eles comentando que realmente aquele Haki que espantou Ryokugyu era muito poderoso. E Luffy simplesmente sorri e diz que na cabeça dele veio um rosto conhecido, provando assim a forte ligação que ele tem com o Shanks. Essa cena foi realmente muito bem escrita, porque representou de maneira muito tênue toda a relação e vínculo que o Luffy e o Shanks têm. Depois de todos esses anos, o Luffy reconhecer diretamente o Shanks apenas pelo seu Haki, sem nunca nem ter trocado tapa com ele, foi realmente muito impactante. Mas agora, seguindo, nós temos uma cena que foi realmente tão importante quanto a aparição do Shanks e a sua utilização de poder, porque nós vemos Kozuki Sukiyaki, o ex-shogun do país de Wano, avô de Momonosuke, descendo as escadas com Robin e Law atrás deles. No momento em que eles estão se seguindo para uma câmara secreta, onde estava o terceiro Road Poneglyph que o Chapéu de Palha iriam conseguir, nós vemos um vidro, uma espécie de janela. Só que quando os dois olham, eles veem exatamente o país de Wano submerso. E lá é explicado que há 800 anos existia uma Wano diferente. Só que no momento em que as muralhas do país foram construídas, as chuvas começaram a se acumular e era impossível viver naquela situação. Ou seja, os habitantes da antiga Wano se moveram para cima da montanha e resolveram recriar o seu país naquela localização. E não só isso, no momento em que Sukiyaki apresenta o Road Poneglyph, ele revela que mais embaixo ainda é dito existir a arma ancestral Pluton. Porém, para ter acesso a ela, é necessário que as muralhas do país de Wano sejam destruídas, fazendo assim com que a água saia. Desde o primeiro momento lá em Alabasta que ouvimos Crocodile falar sobre essa arma ancestral, agora
tudo está se encaixando. Ela está em Wano, e é por este motivo que é tão importante que as muralhas sejam quebradas. E mais uma vez, a gente percebe como o Momo cresceu porque ele decidiu não abrir as fronteiras. Ele disse pra Zunisha lá atrás que não é o momento, e o grande elefante concorda com a opinião de Momonosuke. Afinal, no momento em que as fronteiras forem abertas, mais inimigos ainda vão aparecer e vão tentar conquistar os territórios dos samurais, porque além de eles possuírem diversas riquezas, agora eles também vão ter uma arma ancestral que, olha só, o governo mundial vai querer meter a mão o mais rápido possível. Então eles precisam ter certeza que quando esse momento chegar, eles vão precisar estar preparados e treinados para defender o seu próprio território. Eu diria sem nenhum problema que esse foi um dos episódios mais impactantes que nós tivemos de One Piece durante o arco de Wano. Nós tivemos revelação da arma ancestral, da sua localização, tivemos a conquista de mais um Road Poneglyph e tivemos o Imperador Shanks demonstrando o seu grandioso poder e provavelmente provando assim que ele é a pessoa talvez mais poderosa do mundo de One Piece atualmente, contando, claro, os piratas e eu diria talvez a marinha, porque não sabemos o real poder de Insama e dos Gorosei. Mas independente de qualquer coisa, o Ruivo e a sua tripulação começaram a se mover, porque a partir de agora, Egghead está chegando e muitas outras aventuras irão começar. Então se preparem, porque na animação, One Piece só tende a ficar melhor. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e muito obrigado. Esta foi a análise do episódio 1082.